Alguém conseguiu fazer as coisas se mexerem? É porque aqui é complicado, né? Eu precisava dar uma. Não é obrigatório, né? Fazer nada do GeoGebra aqui. Eu coloquei mais para uma. Para vocês terem uma visão espacial, né? Da coisa. Agora, olha só que chique, gente. Lembra que na aula teórica eu falei que uma pirâmide, um prisma pode ser cortado em 3 pirâmides com a mesma área, com o mesmo volume? Olha só, pessoal. Eu separei essas 3 pirâmides aqui, ó. Olha que chique isso aqui, gente. Tá vendo elas fechando ali, ó? É isso que deu trabalho. Ó, opa. Então, ó, o prisma está dividido naquelas 3 pirâmides. E aí, como é que a gente checa que elas têm realmente o mesmo volume, né? Olha só, se eu der play aqui, você vê elas se mexendo. Elas estão rotacionando, abrindo para. Como se fosse uma flor, assim, né? Aí, quando chega lá no final, eu vou dar um pause aqui. Quando chega lá no final, você repara que elas estão. Que elas têm. Cada uma delas, a base é a mesma. Quer dizer, metade de um retângulo da face, ó. Tá vendo que é metade de um retângulo da face? Essa parte azul aqui, ó. Metade de um retângulo da face aqui no chão, tá vendo? Metade de um retângulo da face, ó, de novo. Ó, metade de um retângulo da face, vai lá pro chão. E essa outra aqui também, ó, metade de um retângulo da face, a base dela. Ó. A base dela é essa parte laranja aqui, ó. É quando você abre. Então, todas as 3 têm a mesma base, tá vendo? Só que aí, mais ainda, as 3 têm a mesma altura. Aqui realmente não é uma prova, né? Mas olha só, tá vendo que todas as 3 têm a mesma altura? Então você poderia usar, por exemplo, o princípio de Cavalieri para você passar um plano em cada uma das pirâmides. E aí você ia checar que, bom, a área na base é a mesma, né? A altura é a mesma, então constituindo 2 planos paralelos. E aí você ia checar que o volume delas, então, tem que ser o mesmo, pelo princípio de Cavalieri. Então essa é uma das maneiras de checar. Aí você vê a coisa fechando aqui. Muito doido, né, gente? Vocês gostaram disso aqui, não? Sim, é muito interessante, professor. Eu acho que dá para ver a forma geométrica aí, tá? De vários jeitos. Aí você consegue rodar, né? As Uhum. coisas. Isso aqui é particularmente útil. Eu vou mostrar só mais um que se mexe, aí os outros vão ser um pouquinho mais só olhar para você ter uma noção melhor. Eu fiz uma aqui com translação, são as mesmas pirâmides, tá? Eu dividi nas mesmas pirâmides, só que em vez de eu rotacioná-las para fora, eu só separei elas por translação, tá vendo? Mas são as mesmas figuras. É só para você ver em quais são as pirâmides que eu estou dividindo o prisma, beleza? Mas assim, para a gente fazer conta mesmo, aqueles exercícios, por exemplo, que eu passei, é, por exemplo, quando eu passei o exercício 300 e tava lá resolvido no PDF, né? 384A. Ele falava de um prisma regular quadrado. Um prisma regular quadrado é igual essa aqui, ou uma pirâmide, perdão. Quadrangular regular, né? Aí eu deixei aqui uma pirâmide quadrangular regular para vocês poderem mexer um pouquinho, terem uma visão espacial um pouquinho melhor de quais são os objetos que a gente vai tratar nela. Então, o intuito dessas figuras é mais ou menos esse. Se você fala, putz, eu não estou conseguindo enxergar como é que essas coisas acontecem, você pode abrir o GeoGebra tanto no navegador, no computador, acho que no celular também o navegador abre, mas tem aplicativo também, tanto para o computador quanto para o celular. Você pode mexer. Aí é livre, tá, gente? Não precisa de piratear, pagar nada, é só baixar ou entrar lá. Acho que não precisa nem logar. Acho que não precisa nem fazer cadastro para você criar as coisas. Só se você quiser salvar alguma criação sua aí, você precisa fazer logar com o Google, com alguma coisa assim. Então a ideia de hoje era resolver aqueles exercícios, e se a gente tiver dúvida em algum tipo de visão espacial, ou eu vou tentar desenhar na folha de qualquer forma, mas se vocês tiverem dúvida, vocês falem, olha, eu não estou conseguindo enxergar direito não. Aí a gente vem para cá pro GeoGebra e eu mostro como é que é. Pode ser assim? Sim, pode. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa tela e vou apresentar a aula de hoje. Deixa eu abrir aqui uma janela. Pronto. Tá todo mundo vendo o quadro? Sim.
Eu coloquei aqui no começo a solução do exercício 384A, que não aparece no vídeo teórico, mas eu deixo indicado lá, olha, tem uma solução no PDF, eu falo isso, né? E aí quem olhou o PDF vai ver que a solução estava aqui, né? Eu só copiei a solução de lá. Aí eu faço com detalhes o exercício 384A, que fala justamente dessa pirâmide quadrangular regular que eu mostrei no GeoGebra agorinha, né? E eu faço com detalhes aqui, né? Todas as continhas para determinar o que ele pede, né? Se eu não me engano, ele pede a área total, a área lateral e volume. Aí aqui tem uma pequena provocação que eu vou falar no fim da aula. Esse aqui foi o exercício que acabou de ser feito, 334A, que eu deixei resolvido. E aí ele pede para você fazer a mesma coisa no exercício 384B. E aí que a gente vai começar. Deixa eu passar os enunciados dos demais exercícios lá para baixo. É um espaço. E a gente vai fazer aqui a letra B. O que ele quer que você faça? Ele quer que você calcule a área lateral, quer que você calcule a área total, quer dizer, a área lateral mais a área da base, né? E o volume da pirâmide da letra B, né? E aí ele dá só duas medidas aí para você. Então, do que a gente precisa para calcular tudo que ele quer? Então, vamos escrever as formulinhas aqui que a gente precisaria. A do volume, quem pode me dizer? Como é que você calcula o volume de uma pirâmide? Pode falar, gente. E caiu, todo mundo caiu. Mas eu vou ser sincera aqui, que eu não vi ainda esse material do senhor sobre pirâmides, que tem a prova de física para essa semana, e eu tava focando muito nessa prova, e aí eu ainda não vi. Entendi. A Maione respondeu ali, é um texto da área da base vezes da altura. Mas o vídeo é curtinho, são 7 minutos, tá? Sim, sim, não, mas é porque ainda tem que fazer os exercícios e tudo mais, sabe? Eu gosto de Uhum. ver a aula e logo fazer, porque eu já tô ali Ah, vidrada, tá. Uhum. Não perde entendeu? tempo, né? Pois é. Então, mas vamos lá, ó. Um texto da área da base vezes a altura. É basicamente isso que eu estava mostrando lá no GeoGebra, né? Você pega o volume do prisma, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, não é? Aí você divide por 3, porque são 3 pirâmides que cabem num prisma, né? Aí tá aqui a divisão por 3, multiplicar por 1/3, a mesma coisa, né? Então aqui, olha só, você vai precisar da altura, que ele não deu. Você vai precisar da área da base. A área da base dá para você calcular, tá mais tranquilo. Porque olha só, ele falou que a pirâmide é regular, o que significa que a base é um polígono regular. Então esse hexágono aqui é regular, e a gente sabe calcular a área de hexágono regular. São 6 triângulos equiláteros, né? E ele deu o lado do triângulo equilátero. Então essa parte eu tô tranquilo, eu consigo calcular a área da base só com os dados que ele me deu. Mas a altura está enrolado, porque olha só, ele indicou ali o H, mas ele não me deu a altura. Então esse cara aqui, ó, interrogação nele. Interrogação nele. Então, opa, não sei calcular a altura ainda. Que mais a gente vai precisar para calcular a área lateral? A área da base é a área do hexágono, né? A área lateral ele pediu para calcular. Mas olha só, a área lateral ela é composta de 6 triângulos, né? Olha só, vou deixar coloridinho aqui um triângulo. Deixa eu ver se eu consigo colorir. Eita, esse triângulo aqui do lado. Tá vendo esse triângulo que eu estou colorindo aqui na face? Se a pirâmide é regular, então significa que esses triângulos são todos congruentes, né? Todos têm a mesma área. Então eu preciso calcular a área de um deles e multiplicar por 6. Não é isso? Porque são 6 triângulos em volta, né? Repara que cada lado do hexágono da base é a base de um triângulo, né? Então, são 6 lados, tem 6 triângulos. Então, qual é a nossa missão aqui? A gente precisa calcular algumas coisas. Eu vou indicar aqui, olha só, eu vou puxar um segmento aqui. Deixa eu colocar uma cor um pouquinho mais. Uma vermelha aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar esse chamado apótema da pirâmide? Esse que sai do ápice dela, a ponta da pirâmide, e vem até metade de um dos lados? Ó, igual esse aqui, ó. Esse aqui também seria o apótema. Sim. Beleza? Então, olha só. Esse cara que eu acabei de colocar em vermelho, eu vou chamar de Azinho, pode ser? Não sei o valor dele, né? Vou chamar de Azinho. Beleza.
Então, olha só, para a área lateral, eu sei que é a área de 6 triângulos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 vezes a área do triângulo. Tô digitando, triângulo. Então, a área lateral são 6 áreas de triângulo, né? Esse triângulo azul. Deixa eu colocar aqui em azul. Isto não tá da mesma cor, né? Porque aqui estava vermelho por baixo. Esse aqui acho que tá mais parecido. São 6 áreas de triângulo, que é esse aqui, né? Como é que você calcularia a área de cada um desses triângulos? A área de triângulo, você pode fazer base vezes a altura sobre 2, né? Aí aqui, pessoal, um pouquinho de atenção. Eu não vou escrever B vezes H sobre 2. Eu vou escrever B vezes A. Porque Azinho que é a altura desse triângulo, tá? Se eu escrever H, parece que é esse aqui, né? Que já estava desenhado na pirâmide. Não é verdade. E a base eu tenho, né? A base é 4, né? Concordo? Eu troquei aqui, ó, por 4. Então, parece que o que falta calcular é quem é esse A, na verdade, e quem é o H. Porque o restante a gente está com quase tudo na mão, né? Então vamos atrás de qual primeiro? O que vocês querem? O que vocês acham mais fácil ir atrás primeiro? O A ou o H? E por quê, né? É, Eu acho que o A é mais fácil porque a gente tem o valor da base do triângulo, que é 4, e o valor de um lado dele, que é 10. Perfeito, é isso mesmo. O A, de fato, é mais fácil, porque olha só. Se você olhar para o triângulo de dentro que eu acabei de formar, esse triângulo retângulo aqui, você tem duas incógnitas, o H e o A. E esse lado aqui de baixo você conhece, né? Ou pelo menos dá para calcular. Mas de qualquer forma você tem duas incógnitas. Se você olhar para esse outro triângulo retângulo que eu estou desenhando aqui, ó, esse triângulo, opa, deixa eu colocar vermelho aqui, senão ninguém vai conseguir enxergar nada. Esse outro triângulo retângulo aqui, ó, que está sobre a face, né? Você tem o A, você tem o 10 e o 4 aqui embaixo, que é tudo, né? Só que esse triângulo é isósceles, então aqui é 2. É metade, né? Aqui é 2, né? Concorda? Então o que eu vou fazer vai ser, eu vou montar esse triângulo do lado de fora, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Então tá aqui o triângulo que eu estou montando. Eu vou colocar nas mesmas cores, tá? Um lado preto, esse lado aqui vai ser vermelho, e aqui embaixo, na figura original, tá preto também. Bom, que aí com as mesmas cores acho que todo mundo consegue associar facinho, né? Deixa eu pegar esse cara aqui. Esse aqui é o A, né? Aí você tem um 10 na hipotenusa. Tá aqui o 10. E você tem o 2 aqui embaixo, né? Deixa eu colocar um 2 aqui. 2 aqui embaixo. O que você faz para descobrir o A? Com dúvida ainda, tem que estudar um pouquinho lá para trás, cara. Porque olha só, teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo, 10 é a hipotenusa. A é um dos catetos e 2 é outro cateto. Vou colocar aqui a equação. E vou escrever do ladinho pelo teorema de Pitágoras. Eu vou colocar uma setinha aqui para você saber em que triângulo que eu estou fazendo, né? Agora é só resolver essa conta, né? Você vai ter o A ao quadrado. Gente, se tiverem perguntas, pode falar aí, não entendi nada. 100 menos 4, concordo? 10 ao quadrado é 100, né? 2 ao quadrado é 4, fica 100 menos 4. E finalmente, bom, vai dar 96, né? Quem é bom de conta de cabeça, gente? Alguém é bom de conta de cabeça? 96 não é um quadrado perfeito, né? Concorda ou não? Vamos fatorar o 96, não vou fazer isso com vocês, não. Vou fatorar o 96. Opa. Fatorar na mão aqui, ó, 96. Fatorando. Divide por 2.
48, né? Divide por 2, 24. Divide por 2, 12. Divide por 2, 6. 6. Divide por 2, 3. Divide por 3, dá 1. E acabou, né? Então no final ficou 2 a quinta vezes 3, né? Concorda? Ó, pessoal, lá do fundamental, né? Como é que você vai simplificar essa raiz aí que eu acabei de encontrar, pessoal? Como é que você vai simplificar isso aqui? Como faz? Mas Emily, eu vi aí o negócio da aula, ele fica numa playlist, tá? Na playlist do terceiro bimestre. Mas é na Prisma, Prisma Exercício e Pirâmide, que eu postei tudo no mesmo dia. O Prisma Exercício e Pirâmide eu postei tudo no mesmo dia. Mesmo dia. Isso aí o Anny falou, eliminar a potência 2, né? Mas como? Minha sugestão, pessoal, é o seguinte: você tem uma raiz quadrada, né? Quer dizer, o índice dela é 2. Se eu tiver alguma esperança de separar esses caras, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar o 2 a quinta em 2 a quarta vezes 2. Por que que eu fiz isso? Porque 4 é divisível por 2, que é o índice da raiz. A gente costuma não escrever, né? Talvez até um pouco de preguiça, mas aqui na raiz quadrada está implícito que é um 2, né? Então, se você quiser tirar alguma coisa da raiz, você vai ter que dividir o expoente por 2. Sequência, 4 dividido por 2 dá quanto? 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado lá fora. E aí aquele 2 e o 3 ficam quietinhos lá dentro porque eles não têm potência o suficiente para sair da raiz, né? E finalmente o A dá 6. Dá 4 raiz de 6. Eu fiz o 2 ao quadrado e o 2 vezes 3 lá dentro. Então fica desse jeito. Então beleza, achamos o A. Ótimo, né? O que você precisava fazer com A? Calcular a área lateral, não é isso? Olha lá. Achando o A. Colocar um pontilhado aqui, ó. Ups. Veio pra cá, né? Pronto. A gente não sabia o A, calculamos quem é o A, substitui no final. Vai dar quanto? Primeiro vamos dar uma simplificada aqui, né, gente? Que dá pra cortar uns trem aqui, ó. Esse com esse. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vezes 6 dá 12, né? Então tô precisando calcular 12 vezes 4 raiz de 6. Grandão. Concorda? Ó? 12 veio daqui da fórmula, né? E aí depois é só substituir o A. Se você quiser, eu vou até colocar aqui, ó, um verdinho, pra você saber que isso aqui tudo é o A. Ó, a gente já conseguiu fazer uma boa parte do que ele pediu. 12 vezes 4 é 48, né? Beleza, calculamos a área lateral. Isso aqui tudo está em centímetros, né? A gente não precisou fazer nenhuma conversão de unidades, então eu vou colocar aqui a unidade de área, deve ser centímetro quadrado, né? Se eu não fiz nenhuma conversão. Bom? Beleza. Então, uma parte do que ele tinha pedido, a área lateral, a gente já deu conta de fazer. A área total, precisa do quê? Como é que se calcula a área total? Quem pode me dizer? Área total, galera. Aí já falaram, ó. Área lateral mais área da base. Lembra que a pirâmide tem só uma base, né? O que a gente costuma chamar de base, pelo menos, né? Esse hexágono aqui é a base, e aí você está somando todos os outros 6 lados. Então, é a base mais as faces laterais. Então, só preciso calcular a área da base, né? Agora vamos calcular a área da base. Então, eu quero área total é igual a área da base mais área lateral, que foi o que falaram no chat aí. Então, eu vou só indicar aqui para quem for ler depois, ó, calculando a área total. 2 pontos. Então, a área lateral já tem, é só substituir, né? Falta só a área da base. Mas olha só, a base é um hexágono, não é? Já fez várias vezes, pessoal. Hexágonos são 6 triângulos equiláteros. Então, o que eu vou fazer, ó,
eu vou trocar a área da base. Só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Vou trocar a área da base por 6 triângulos equiláteros. Como é que se calcula a área de triângulo equilátero, pessoal? Só pra vocês pensarem, essas coisas vocês precisam ter na ponta da língua, tá, gente? Então, troquei aqui para vocês. Ó. A gente já fez algumas vezes, inclusive nas aulas passadas de prisma, né? Você tem um hexágono, o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Basta calcular a área de um deles, que é essa expressão aqui, em termos do lado do triângulo equilátero, e multiplicar por 6, porque são 6 deles, né? Gente, eu tenho um coração muito mole. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem de um hexágono dividido, tá? Aqui, pronto. Ups. Vou colocar aqui de novo. Eita, ficou muito grosso esse traço. Então, vou dividir em 6 triângulos equiláteros. É só ligar as diagonais, né? E aí você tem o lado L. Você precisa calcular a área de um desses triângulos aqui, né? A área de um desses triângulos aqui. E multiplicar por 6, porque são 6 deles. Tá claro para todo mundo isso, né? Então, a gente já tem o lado, na verdade, desse cara, né? Ele deu no enunciado, olha só. Lá na figura, ele fala que o lado do triângulo é 4 centímetros. Então, eu vou trocar esse L aqui por 4. Então, ó, trocando o L por 4. Já vou trocar a área lateral, tá? Para 48 raiz de 6. Agora, olha só. Aqui, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? Eu vou... Opa, fico tracejado aqui. Como é 4 vezes 4, eu vou usar um desses 4 aí para cancelar esse de baixo. Né? E agora é só fazer a conta. 6 vezes 4, 24, né? Então, no final das contas, ficou 24 raiz de 3 mais 48 raiz de 6. Não é, pessoal? Se você olhar o gabarito do livro, não vai estar isso, tá? Você vai falar, nossa, o professor errou. Que mole, né? Ruim demais esse professor. Não, olha só, pessoal, o que ele fez. Ele colocou um negócio em evidência aí. Se eu bem me lembro desse exercício, ele colocou em evidência 24 raiz de 3. Olha só como é que fica. Isso aqui talvez não seja tão fácil de ver assim. Eu vou mostrar para vocês de onde saiu essa maracutaia que ele fez. Agora, só para deixar claro, antes de vocês falarem, meu Deus, eu nunca ia fazer isso. Talvez não, mas tudo bem. Aqui já está certo, tá? O triângulo verde já está certo. O que ele fez foi o seguinte: ele reparou que, olha só, 24 e 48 tem fator comum, né? O próprio 24, né? Quer dizer, 48 é o dobro de 24. Então, beleza. O 24 é um fator comum, esses dois termos. Mas, além disso, a raiz de 6 é raiz de 3 vezes a raiz de 2, né? Que é a raiz de 2 vezes 3. Deixa eu abrir a janela aqui que tá mal calor. Então, o que ele fez foi o seguinte, olha, eu tiro raiz de 3 desse raiz de 6, e quem é que sobra? Só o raiz de 2. Então, ó, repara que se você fizer a distributiva aqui de volta, multiplicar esse com esse, dá exatamente esse cara aqui. E se você multiplicar esse com esse, dá exatamente esse cara aqui. Tá bom? O que ele fez foi só colocar em evidência. Então, na real, a gente acabou de acabar a área total e a área lateral que ele queria, né? O que falta? Volume. Que eu deixei aqui esse espaço branco todinho para calcular o volume. Para calcular o volume, pessoal, olha só. Eu vou desenhar um outro triângulo retângulo. Na verdade, já está desenhado na figura, né? Eu só vou deixá-lo evidente aqui, ó. Opa. Tem um pontilhado vermelho aqui, né? Tem um pontilhado vermelho aqui. Tem um vermelho sólido aqui, né?
Pronto. É esse triângulo aqui de dentro que eu estou desenhando, tá vendo? Eu vou colocar aqui os dados para você não ter dúvida. O H. O H é a altura desse triângulo, né? Olha lá. Copiei igualzinho, tá vendo? H, H. Aí você tem o A também aqui, ó. Esse Azinho aqui na frente. E falta esse camarada aqui, né? Quanto que vale esse aqui, gente? Alguém sabe me dizer? Quanto que vale esse tracejado aqui? 4? Não é 4. É o Mas apótema, mas é o ainda não tem apótimo do hexágono. valor. Não tem valor. Não tem valor, tem razão. Não é 4. Não é 4. Porque olha só, imagina que a gente está vendo em perspectiva esse hexágono aqui em cima, né? Imagina que você olhe de cima ele. Então você vai ver o hexágono certinho ali de cima, né? Então você vai ver essa figura, né? Deixa eu transportar ela aqui para cá, pro lado. Se você olhasse de cima essa figura, você ia ver que esse segmento vermelho aqui, ó, ele chega na metade de um dos lados. Então, na verdade, ele não é exatamente o 4, não é o lado do triângulo exatamente, né? É a altura desse triângulo. Concordam? E como é que é a altura de triângulo equilátero? Tem que saber também, tá, gente? L raiz de 3 sobre 2. Então, esses valores todos a gente tinha calculado lá atrás, quando a gente falou de trigonometria, né? Agora, é importante você saber tanto o L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, quanto o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É a altura e a área de um triângulo equilátero, tá? Então, essa aqui é importante saber. Só que, felizmente, você sabe qual o lado, né? Então, eu vou escrever aqui na própria figura, como o lado é 4, né? 4 raiz de 3 sobre 2, dá 2 raiz de 3, né? Não é verdade? Então, olha só. Simplifiquei o 4 com 2, e dá um 2 aqui em cima. Então, beleza. Você tem a base desse triângulo sendo 2 raiz de 3. O A você também já tem, né? O A não vale 4, 2 raiz de... Peraí, não, é 4. 4 raiz de 6, né? Pelo 6. E o A vale 4 raiz de 6. A gente calculou aqui, né? Pitágoras de novo, né, pessoal? Olha só. Você tem a hipotenusa e você tem um dos catetos. Se quer achar o outro... Então, repara que o que a gente está fazendo na verdade, uma coletânea de vários instrumentos que a gente aprendeu até agora, né? Tudo que a gente usou aqui, a gente viu uma hora ou outra no curso, né? Então, na verdade, esse é o maior perigo da matemática, né? As coisas são cumulativas. Eita, peraí, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Achei que estava errado. Não era na questão não, tá, gente? Era na edição da equação aqui, ó. E aí falta o ao quadrado. Bom, agora a expressão está completa. Porque assim, infelizmente, eu não vou desenvolver essa conta toda, não. Eu já sei quanto que vale o A, eu vou substituir, e eu nem vou desenvolver isso de novo. Já vou substituir. Ó, o resultado dessa conta não dá 2 raiz de 3, eu só vou colocar o 2 raiz de 3 aqui dentro. Que eu já fiz a conta antes, né? Então, ó, no lugar do A, eu coloco 4 raiz de 6. E no lugar daquela coisa louca ali dentro, que na verdade é a altura do triângulo equilátero, eu coloco 2 raiz de 3. Um pouquinho a letra, né? E agora mãos à obra, é questão de conta, né, agora. Ah, olha só. Quando a gente fala 4 raiz de 6 ou 2 raiz de 3, na verdade a gente está querendo dizer 4 vezes raiz de 6 e 2 vezes raiz de 3. É só para simplificar a fala, né? Só que quando você tem uma multiplicação, a potenciação ela distribui nela, né? Aqui e aqui. Então eu vou fazer isso agora. Ali vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16.
vezes 6, que é a raiz de 6 elevado ao quadrado, né? E o resultado dá 6. Ó, do lado esquerdo ficou assim, né? 4 ao quadrado dá 16, raiz de 6 ao quadrado dá 6. E do lado direito, 2 ao quadrado vai dar 4, e raiz de 3 ao quadrado dá 3. A expressão ficou bem mais simples, né? Pelo menos sem raízes agora, né? Eu acho que vocês preferem. E agora vamos para resultado direto, né? Eu vou isolar o h ao quadrado. H ao quadrado vai dar quanto, né? 16 vezes 6, nas minhas contas, dá 96. E 4 vezes 3 dá 12. Então, assim. 96 menos 12, né? E aí, fazendo essa conta vai dar 84. 84 eu já vou fatorar direto para vocês, tá? Só para a gente gastar menos tempo. Mas 84, na verdade, é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7, tá? Aqui. Vou pensar que é 21 vezes 4, né? Aqui o 3 vezes 7 dá 21, e vezes 4 dá 84, né? Foi assim que eu fiz a conta rapidinho. Aí o único que consegue tem potência suficiente para sair da raiz é o 2 ao quadrado, né? O restante fica lá dentro mesmo. O 2 ao quadrado, você pega esse expoente 2, divide por 2, porque a raiz é quadrada, né? Índice 2. E aí sai só um 2 lá fora. É só você ver que a raiz quadrada de 4 é 2, né? E aí, só para não deixar esse 3 vezes 7 lá dentro, vou efetuar a conta de novo, né? Botar como número composto, não como fatorado. Na raiz de 21. Raiz de 21 o quê? Centímetros, né? Finalmente, a gente está preparado para calcular o volume. Por quê? A gente tem a altura e a gente tem a área da base. Está calculada aqui a área da base, pessoal. Eu deixei feitinha a conta. Dá 24 raiz de 3 a área da base, tá vendo? Vamos olhar em câmera lenta aqui, ó. A área da base está aqui. A área da base está aqui. Continua sendo essa. 6 vezes 4 dá 24. Olha só. Só o que você já fez, pessoal. Não vão fazer essas contas todas de novo. Por isso que é bom você não pular passos, tá? Quando você está fazendo as contas. E não apaga as coisas, não. Olha o que você já fez, porque às vezes é útil, né? Desse jeito, ó. Substitui tudo. E finalmente eu consigo cancelar uns trem aí, né? Ó, 24 com 3. Divide dá 8, né? Então vai ficar. Vamos ver quem vai acompanhar o raciocínio aqui, ó. Vou colocar. Vai aparecer um 8 vezes 2, dá 16, né? Vezes raiz de 3 vezes a raiz de 21, não é isso? Vou escrever primeiro esse aqui, ó. Primeiro esse aqui. Vamos ver quem vai acompanhar o raciocínio agora. Atenção. Vou dizer que dá 48 raiz de 7. Entenderam o que eu fiz? Vamos ver. Centímetro cúbico, né? Vocês entenderam o porquê deu 48? Pra quem não entendeu e às vezes tá com vergonha de falar, não tem problema, gente. Olha só, o 21 na verdade era 3 vezes 7, né? Aí eu peguei esse 3 aqui, multipliquei com 3 lá dentro, virou um 3 ao quadrado e ele saiu da raiz. 16 vezes 3 dá 48. Quem que foi sobrou dentro da raiz? Só o 7, que não saiu com ninguém, né? Por isso que deu 48 vezes raiz de 7. Comprido, né, pessoal? Mas só é desafiador a primeira vez, né, gente? Depois você já sabe o que fazer. Então, quando eu botei o exercício 384A resolvido lá, se você olhar a solução que está escrita lá no PDF, aqui em cima, né? E olhar a solução que eu acabei de fazer, foram os mesmos passos. A base é um quadrado, calculei a da base.
usei o apótema da base. Para calcular a altura, eu montei um triângulo retângulo. Ixi, eu não tenho o P, né? Fui calcular, olhei para a área lateral, era um triângulo equilátero, calculei usando a altura de triângulo equilátero. Usei Pitágoras de novo, né? E finalmente calculei o volume. Então, assim, e aqui eu calculei a área lateral e a área total, né? Somando as duas. Então, você vê que, no final das contas, o processo é exatamente o mesmo. Inclusive, até tem uma operação de colocar em evidência aí, né? Os passos são os mesmos. O que mudou são os valores. Talvez, assim, não era um quadrado, era um hexágono, mas você usou a apótema do mesmo jeito, né? Você usou a apótema da pirâmide também, do mesmo jeito. Então, a solução é muito similar, né? Por isso que eu falo que isso é desafiador a primeira vez. Depois, que você já sabe qual é o. Quando você descobre, né, o que, que tem por trás do truque de mágica, né? Ele meio que perde a graça, né? Não é isso, gente? Assim, eu passei outro exercício para vocês que. Ah, deixa eu copiar aqui. Falei o seguinte, ó. Dois exercícios. Eu falei, ó, estude a solução do exercício 385 para resolver o 386 e o 387. O exercício 385 basicamente era o seguinte: ele te dava um tetraedro regular. Aí lá na aula teórica eu falo o que é um tetraedro regular. Na verdade, ele é uma pirâmide que todas as arestas têm a mesma medida e a base é triangular. Então, assim, se você quiser fazer um esboço desse, eu vou até copiar do. Eu acho que eu tô com aberto aqui o. Um pouquinho, gente. Há um tetraedro regular aqui, para vocês não terem que ficar imaginando e não ter que desenhar tudo de novo. Ixi, ele não. Ele não deu a. Gente, eu acho que eu tô no lugar errado aqui. Aqui, a figura, pronto. Vou copiar a figura só para não precisar ter que fazer de novo. O que é um tetraedro regular, né? É essa figura aqui, ó. É uma pirâmide de base triangular e que todas as arestas têm a mesma medida. Ou seja, são 4 triângulos equiláteros. É isso. Então, se você sabe a medida da aresta de um deles, você teoricamente sabe tudo que tem para saber sobre esse tetraedro regular, né? A única coisa que muda pode ser o tamanho dele, né? Então, o que o exercício 385 faz é desenvolver uma fórmula para calcular direto, sem ter que passar por esses processos todos aqui. Ele já te dá uma fórmula de como você calcular a área total, como calcular a altura e como calcula o volume de um tetraedro regular, só em função da aresta dele. Então, esse exercício aqui, na verdade, ele era o mais fácil de todos, o 386. O difícil é o 385, que você tem que provar a fórmula, né? E aí ele faz com detalhes lá. Aí eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá, gente? A gente pode até fazer aqui se vocês tiverem dúvida ou no atendimento. Mas o processo é mais ou menos o que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Então, o que ele quer de você aqui é calcule a sua altura. A altura do tetraedro regular, né, no caso, não a sua pessoa. Então, aqui, ó. Tem uma fórmula para isso. Se você acha a aresta do tetraedro regular, é só você substituir nessa fórmula e fazer a conta. Ele falou para você que a aresta mede 3. Então, o que ele está dizendo para você é que o A é 3 centímetros. É isso que ele acabou de falar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, a aresta de um tetraedro regular. Nossa, peraí. A aresta de um tetraedro regular mede 3 centímetros. É isso que ele está dizendo para você. Vou substituir, pessoal. Aí aqui essa era a questão, acho que mais fácil dessa bateria aí de exercícios. E no final das contas dá só raiz de 6, né? Centímetro, né, gente? A sério, foi muito rápido, né? Então vamos fazer outra coisa que ele pediu. Vamos calcular a área total. Aí, assim, tem uma fórmula, né? Se você quiser calcular a área total, basta você substituir nessa formulinha aqui. Ó. A ao quadrado
raiz de 3. É claro que vai aparecer alguma coisa ao quadrado, né, gente? Você tem só a aresta, que está em centímetro, e você tem que calcular uma área, que tem que sair em alguma coisa quadrada. Então você vai ter que multiplicar uma medida linear por outra, né? Então vai aparecer um quadrado, né? É inevitável. Só substituir por 3, que é o que ele falou que é, né? E finalmente a área dá 9 raiz de 3 centímetro quadrado, né? E finalmente o volume. Como é que se calcula volume? A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. E claro que vai aparecer um cubo, né, gente? Você está calculando uma unidade de volume, você só tem medida linear, você vai ter que multiplicar 3 delas, né? A vezes A vezes A. Então é daí que vem o cubo. Claro que vai aparecer alguma coisa do gênero. Substituindo por 3. Aí vai ficar 3 ao cubo aqui, né? Aí 3 ao cubo eu já tem de cabeça, é 27. É só fazer 3 vezes 3, 9. Vezes 3 de novo, 27. Aí dá tabuada. Mas talvez seja melhor eu simplificar primeiro, né? Olha só. Antes de fazer o 3 vezes 3 vezes 3 direto, eu já sei que o 12 é 4 vezes 3, né? Então eu vou usar um desses fatores 3 que estão aqui. Então eu usei um, sobram 2. Para cancelar um fator 3 que está aqui embaixo, né? Era 4 vezes 3, sobra só o 4. Então ficou. Lá em cima não ficou 2 não, tá, gente? Ficou 3 ao quadrado, tá? O que eu cancelei foi o expoente só, né? 3 ao quadrado, raiz de 2 sobre 4. Aí eu vou colocar 9, 9 quartos de raiz de 2, né? Centímetros cúbicos. Beleza? Assim, é Ctrl C, Ctrl V, né, gente? Vocês conseguem me dizer se existem outras pirâmides com essa propriedade de ter arestas de mesma medida? Você sabe me dizer se tem? Eu quero que todas as arestas tenham a mesma medida. É possível, gente? Pensem aí e me respondam aí. Ver se vocês conseguem responder até o fim da aula. Se é possível existir outras pirâmides cujas arestas tenham a mesma medida. Todas elas, tá? Tanto as da base quanto as laterais. Enquanto vocês deixam aí a cabeça no seu subconsciente processando, vamos tentar fazer essa próxima aqui, que também diz respeito a tetraedro regular. Então, o que ele fala é o seguinte, ó. Determine a medida da aresta de um tetraedro regular, sabendo que sua superfície total mede 9 raiz de 3. Então, aqui é um pouquinho diferente, né? Ele virou para você e falou, olha, eu não sei quanto é que vale a aresta. Não sei. Mas o que eu sei é que o resultado dessa conta, o que quer que a aresta seja, a 9 raiz de 3. Centímetro quadrado. É isso que ele falou, né? Olha, a superfície total, quer dizer, a área total, né? Da superfície externa. Mede 9 raiz de 3. Então, eu não sei quanto é que vale o A, mas eu sei que quando eu substituir aqui vai dar essa conta, né? Então o que eu faço é, olha, vou fazer essa conta aqui. Vou resolver essa equação. Eu acho que vai ser a equação mais simples que vocês vão resolver hoje. Não é não, gente? Faz até de cabeça, se vocês pararem um pouquinho. Ó. Por que você faz de cabeça? Divide por raiz de 3 dos dois lados. Opa. Cancela isso com esse, né? Aí sobra A ao quadrado igual a 9. Vou até colocar aqui para a direita. Para nem ocupar tanto espaço assim, né? Botei para cá. Foi a conta mais rápida que a gente fez hoje, eu acho. E aí o A dá 2. Viu só? Vocês faziam de cabeça até. Eu vou colocar o centímetro aqui de cortesia, né? A gente já sabe que é centímetro.
É que eu tinha excluído o centímetro aqui da equação, né? Deixa eu colocá-lo de novo. Então fechou, né? Achamos a aresta, era só o que ele queria. Então tá feito. Aqui a gente achou o volume, achou a área total, achou a altura. Então, esses dois exercícios foram a jato, né? Porque esse já tinha as formulinhas que o cara fez. É... Então vamos pro próximo, gente? A gente terminar um pouquinho rápido e eu falar aqui de algumas coisas que eu queria que vocês soubessem antes da gente continuar. Vamos lá. Exercício 393. Calcule a aresta da base de uma pirâmide regular, sabendo que o apótema da pirâmide mede 6 e a aresta lateral mede 10. Então, beleza, você sabe que é a pirâmide é regular, o que significa que a base é um polígono regular. Tá. Você tem o apótema da pirâmide, que mede 6 centímetros, e você tem a aresta lateral, que mede 10. E aí, pessoal? Primeiro, essa pirâmide é o quê? Triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, octogonal, icosagonal? Ela é o quê? Não diz. Você precisa saber? Não, não precisa saber. A única coisa que você precisa saber é o seguinte, olha só. Você não sabe o que está na base, mas todas as informações que ele te deu são de aresta lateral, não é isso? Então eu vou tentar desenhar uma aresta lateral aqui, ó, que em toda a pirâmide, independente da natureza da base, as arestas laterais são triângulos, né? Então aqui, ó, eu não sei que figura que está aqui embaixo, né? Pode ser uma pirâmide triangular, não sei. Pode ser uma pirâmide quadrangular, também não sei se é o caso. Pode ser uma hexagonal, aí vai ter um monte de outras arestas aqui, né? Enfim, um monte de coisa pode acontecer, mas eu só estou olhando para isso aqui, ó. Só para como se fosse um gomo da pirâmide, tá? Imagina que eu só pega a pirâmide fatia assim, só para retirar uma face dela. A gente já pode, se vocês não estiverem conseguindo enxergar, a gente pode até construir no GeoGebra já já o que eu quero dizer com essa fatia, tá? É, mas os dados que ele te deu, onde é que você vai colocar esses dados, né? Deixa eu chegar essa pirâmide um pouco para a esquerda aqui para não ocupar tanto espaço. Olha só, a aresta da base da pirâmide regular. Então o que ele quer é esse, opa, é esse, vamos chamar de L aqui, né? Opa, vamos chamar de L porque é o lado de um polígono regular, né? Essa medida aqui de baixo. Aí ele fala para você que a aresta lateral da pirâmide vale 10, então significa que esse cara aqui vale 10. E ele também fala que o apótema da pirâmide mede 6. Pessoal, o que é o apótema da pirâmide? Preciso você responder antes de continuar, para saber se vocês estão entendendo o que é o apótema de um polígono regular e o apótema de uma pirâmide. São coisas diferentes. Quase, Eone. Eu entendi o que você quis dizer. Faz sentido o que você quis dizer. É só uma nuance, tá? Apótema de figura plana só existe em polígono regular, tá? A gente não tem nenhuma garantia, na verdade a gente já sabe que esse polígono da face não é regular. Mas eu entendi. O apótema da pirâmide liga o vértice da pirâmide ao ponto médio de um dos lados da base. Nesse sentido você está certa, tá? Então, realmente, é só uma nuance, tá? Porque a apótema de figura plana só existe de polígono regular, tá? Mas é chatice matemática, tá? Então, esse apótema da pirâmide aqui, que a pessoa falou para você que vale 6. E agora, o que você vai fazer? Pessoal, apótema, ângulo reto, tá? Ângulo reto.
significa que você tem um triângulo retângulo aqui agora, né? Vamos desenhar esse triângulo retângulo agora de frente pra gente, pra ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Eu acho que ele não tá em escala, né? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais inclinado assim. Olha só. E aí, ó, copiando os lados. A gente tem o 10 aqui. A gente tem o 6 aqui, né? E quem é que vem aqui embaixo? L sobre 2, perfeito. Pessoal, repara o seguinte. Esse L aqui, tudo, tá? Esse L é todo o lado da base da pirâmide. Que a gente está copiando igualzinho tá aqui, ó. A aresta da base do pirâmide regular. A gente chamou de L para saber que quando a gente achar L, acabou o problema, né? Então, esse cara aqui, ó, é L sobre 2. Tem duas formas de fazer esse exercício. As duas podem envolver Pitágoras, né? Envolvem Pitágoras, essencialmente. Uma delas você vai fazer a conta, a outra não. A que você não vai fazer a conta é se você tiver feito muito exercício até agora. Se você tiver feito muito exercício, você vai olhar para esse cara aqui e falar: isso aqui dá 8. Por quê? Existe um terno pitagórico 3, 4, 5, que é aquele triângulo retângulo mais básico que a gente tem, né, com lados inteiros. 3, 4, 5, que obedece o teorema lá com números inteiros. E você já tem um 10 e um 6, né? Então, assim, é o dobro de 5 e o dobro de 3. Só faltou o dobro de 4 agora, né? Que é 8. Aí você fala, nossa, eu nunca ia pensar nisso, não tem problema. Você nunca vai ser obrigado a pensar nisso, mas eu tenho certeza que isso agilizaria uma prova sua. Tá bom? Eu vou escrever aqui a solução com Pitágoras, do jeito que, eu nunca ia pensar nisso, tudo bem, mas em Pitágoras você ia pensar, né? Se você fizesse a conta, você ia achar aqui, ó, 100, 6 ao quadrado dá 36, e essa outra conta grandona ao quadrado, você distribui o quadrado para todo mundo, né? Você vai ter um L ao quadrado sobre 4, né? Só isso. 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado dá 36, L ao quadrado sobre 4. Beleza. Se eu isolar só a parte que tem o L ao quadrado sobre 4, vai ficar 100 menos 36. Vou escrever aqui para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. 100 menos 36. Passei 36 para o lado de cá, né? Subtraí 36 dos dois lados. Isso aqui dá 64. Vem aqui pro cantinho. Dava até para extrair raiz quadrada. Vamos fazer isso? Na verdade, nem precisava ter levado ao quadrado tudo, né? Eu posso tirar a raiz quadrada de tudo agora. Aí você finalmente chegaria, ó, raiz quadrada de L ao quadrado. Dá só L, né? Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 64 dá 8. Você já viu essa equação hoje em algum lugar? O que eu fiz daqui para cá? Eu tirei a raiz quadrada. Você ia chegar na mesma conclusão, né? Só que com menos conta. Aí você achou que o L é 16. Aí lembra que eu falei? A gente chamou aquilo ali de L porque aí a gente tinha certeza que quando a gente achasse o L, acabou o problema, né? Na verdade, isso mais ou menos era uma questão de pirâmide, né? Isso é uma questão de Pitágoras. E você saber o que é um apótema de pirâmide, você saber o que é uma aresta lateral, você saber as propriedades que a pirâmide regular tem, esse tipo de coisa, tá? Foi rápido, né? Dá tempo de fazer isso aqui e mais. Pessoal, vamos lá para 412. Eu mando esse PDF com todas as soluções para vocês depois, tá? A gente, desculpa, eu tilto com esse pouquinho de espaço aqui. Eu vou passar para a próxima página. Calcule a aresta lateral de uma pirâmide regular, sabendo que sua base é um hexágono de 6 centímetros de lado. Você sabe que ele é hexágono regular, né? Ele falou que a pirâmide é regular, então o hexágono também tem que ser regular. Sendo 10 centímetros a altura da pirâmide. Acho que eu vou pegar uma figura de uma pirâmide hexagonal. É melhor eu fazer uma pirâmide hexagonal aqui, né? Será que eu tenho uma lá pra cima? Deixa eu procurar.
Ixi, mas essa aqui essa é pentagonal, não vale. Essa aqui é quadrada. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou salvar esse arquivo aqui, que eu acho que eu tenho uma pirâmide hexagonal regular na aula de exercício, na aula de teoria, né? Deixa eu procurar aqui na aula de teoria. Só para não ter que copiar tudo de novo. Ixi, tem um não, ó. Vamos fazer. Aí aqui, pessoal, eu vou ter que pedir um pouco de paciência de vocês, tá? Eu vou fazer a mão livre. Então pode ser que ela não fique a mais certinha possível, tá? Me perdoem, tá? Vamos ver se eu dou conta de fazer. Vê. Tá? Olha só, gente. Olha os hacks. Olha os hacks, presta atenção. Fala sério. Quase, né? Quase. Finge que é regular, tá, gente? É só porque meu desenho, a mão livre, não é muito bom, não. São só essas faces que estão ocultas, as outras estão inteiras. Dá pra enxergar? Ah, é verdade, tem no livro, né, Awane? Bem lembrado, cara. Deixa eu olhar aqui no livro. Eu vou copiar só aquela parte, tá? Bem lembrado. Nossa, ficou muito longe, né? Não parece um hexágono. Vou até colocar por cima aqui, ó. Mas, pessoal, Ixi, eu não vou colocar por cima não, porque eu acho que vai dar treta depois, se eu precisar selecionar alguma coisa. Vou apagar a pirâmide improvisada que eu fiz, tá? Então, ó, só uma aspas aqui. Essa imagem foi copiada de outro exercício, tá? Significa que essas coisas que estão desenhadas aqui, ó, não vale, tá? E aqui não é 4, aqui é 6, né? Beleza? 6 centímetros de lado, né? Só para vocês ficarem cientes, né? E aqui é 10. A gente só copiou a figura, né? Como referência. Então, beleza, você tem a altura e você tem a base. O que ele quer saber é a aresta lateral, né? Ou seja, é justamente essa parte apagada aqui que ele quer saber. A aresta lateral. E aí, como é que você pretende chegar nessa aresta lateral? Conhecendo aí a geometria do hexágono e da pirâmide hexagonal. E de pirâmides em geral, né? Como é que você pretende fazer? Como é que você relaciona, pessoal? Ó, calculou a apótema da base, beleza, tá certo. É o primeiro passo. Pessoal, uma estratégia boa é você trabalhar de trás para frente. Você fala assim, ó, o que seria na minha cabeça a melhor situação possível quando eu estiver na iminência assim de encontrar a resposta, né? Você pode pensar, olha, essa aresta lateral se relaciona com quem? Ó, se eu tivesse, por exemplo, esse lado aqui, ó, vou colocar de outra cor, que essa aqui não dá pra enxergar direito. Tá de vermelho mesmo. Se eu tivesse esse cara aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Se eu tivesse nesse triângulo retângulo, eu consigo relacionar essa medida com o apótema da pirâmide e com metade do lado do hexágono, né? Que aqui é 3, né? Metade do lado, que aqui também é 3. Não é isso? Então, beleza, você já tem um 3 nesse triângulo retângulo, mas ainda tem esse problema aqui, né? Você não sabe quem é esse A, que eu vou chamar de apótema, tá? Então, você tem dois triângulos retângulos envolvidos aí, né? Você tem esse triângulo retângulo aqui que já estava desenhado na figura, que envolve a altura da pirâmide e o apótema da base. E você tem esse outro triângulo retângulo que envolve o apótema da pirâmide, o lado da base e a aresta lateral. Então, se você fizer dois Pitágoras, você já sabe que você vai chegar na solução. Porque as coisas estão todas encadeadas.
Então isso aí é bolar a estratégia da sua solução, né? Então, por onde a gente começa? Por onde a gente tem os mais valores aqui, né? Você tem a altura, você tem o apótema da base, né? Que depende do lado. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar dois triângulos retângulos aqui, igualzinho que eu fiz lá em cima, dois Pitágoras também, ó. O primeiro triângulo retângulo é esse aqui, ó. Eu vou colocar, inclusive, com o mesmo tipo de traço, tá? Para vocês terem uma noção melhor de onde eles estão vindo. Então, aqui dá 10. Do lado. É esse 10 aqui, né? Aqui embaixo é o apótema do hexágono. O apótema do hexágono é a altura de um triângulo equilátero, né? Já vou colocar aqui, ó. L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. É o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, tá, gente? Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É o mesmo esquema que a gente fez aqui, tá? É praticamente a mesma figura, tá? Se você olhasse de cima, né, o hexágono, até copiar essa figura pra lá. Olha só. O que a gente está fazendo é esse camarada aqui, ó. Opa. Tudo é L, né? Então isso aqui é a altura desse triângulo equilátero verdinho, né? Que está aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. E finalmente você tem esse A, que eu resolvi dar um nome para ele, né? Para ele fazer parte dessas equações que eu vou fazer. E também tem um outro triângulo. São dois triângulos diferentes, olha só. O outro triângulo está aqui, ó. Ele parece um pouquinho mais comprido, né? Assim. Aí aqui embaixo é sólido e aqui é preto. E eu coloquei só um tracinho aqui, ó. E quem são essas medidas? Você tem o A. O A agora é esse cateto aqui, né? É esse triângulo aqui, ó. Você tem um 3 ali embaixo. E você tem finalmente um. Vamos dar um nome para essa lateral aqui? A letra que vocês acharem mais legal, gente. No alfabeto. Qual letra que vocês querem? Vamos dar um nome para ela. M de matemática, pode ser? M de matemática, pronto. Então, meu objetivo é encontrar M, né? A M, né? Então, mãos à obra, olha só. A gente primeiro encontra A para colocar nesse triângulo aqui, ó. Parte fácil é que você já tem o lado do, do triângulo, né? Se você tem o lado do triângulo, basta você substituir ele na expressão do apótema. Substitui o L por 6, né? Que é o que ele realmente vale. E aí você descobre que, na verdade, esse cara é 3 raiz de 3. Então aqui eu vou. Cara, a gente não fez nenhum balãozinho do pensamento hoje, né? Tá aqui o primeiro. Olha aí. 3 raiz de 3. Pitágoras nele, né? Então Pitágoras fica assim, ó. Hipotenusa é o A, os catetos são 10 e 3 raiz de 3. Pitágoras está feito. Ó. Hipotenusa A é a que fica sozinha do outro lado, né? Da equação. Cateto valendo 10, outro cateto valendo 3 raiz de 3. Então mãos à obra, pessoal. Ó. Primeiro, 10 ao quadrado. Isso aí é só colocar um zero a mais, né? Dá 100. E aí vocês já sabem que 3 raiz de 3, na verdade, é 3 vezes raiz de 3. Então, aplicando a distributiva da exponencial na multiplicação, 3 ao quadrado dá 9. E raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aqui. Então, o seu A, na verdade, é 127. 9 vezes 3 é 27, mais 100 dá 127. 127 é primo. Então,
o melhor que a gente pode fazer é isso aqui. Melhor, eu recebi uma mensagem do futuro aqui e eu não vou nem fazer essa conta, eu não vou nem passar a raiz para lá. Por quê, pessoal? Eu já vi que eu vou precisar fazer com A, né? Não vou sujar as mãos com essa conta. O que eu vou precisar fazer com A? Ele só vai ser usado para substituir em outro Pitágoras, que vai aparecer o A ao quadrado de novo. Para que tirar essa raiz? Ele já aparece ao quadrado aqui. Olha só. No outro triângulo, que já tem o M é a hipotenusa. Os catetos são A e 3, não é isso? Então, Pitágoras nele fica assim, ó. Não é isso? Hipotenusa ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Eu já sei que o A ao quadrado dá 127, então eu troco o A ao quadrado todo já. O resultado dessa conta já dá 127, o 3 ao quadrado dá 9. Pronto. Bem melhor, né? Aí somando esses dois caras aí dá 136. 136, aí aqui eu vou simplificar a raiz porque a pessoa não, ele pediu a aresta lateral, né? E vamos dar a aresta lateral, não a aresta lateral ao quadrado, né? Aí aqui eu vou precisar tirar a raiz. Então, vai dar raiz de 136. 136 eu vou fatorar, tá, pessoal? Eu não sei de cabeça essa aí, não. Essa aí vai além do meu alcance. Vamos lá, deixa eu colocar de vermelho aqui. 136. Divide por 2, dá 68, né? Divide por 2, dá 34. Divide por 2, dá 17. Que é um número primo. Aí só dá pra dividir por ele mesmo, né? Por 1, por menos 1 e por menos 1. Mas nesse caso, só por ele mesmo. Nas nossas regras aí. Então fica 2 ao cubo vezes 17. Como é que a gente faz para simplificar essa raiz? Eu vou escrever ali dentro, ó. 2 ao cubo, bem devagar, tá, gente? Vezes 17. Uma maneira boa de simplificar é você separar esse 2 ao cubo aqui em 2 ao quadrado vezes 2, né? E aí você sabe que esse 2 consegue sair da raiz. Ele tem força suficiente, né? O outro 2 não arranjou um par, então ele fica lá dentro. Então, no final das contas, sobra só o 2 do lado de fora e um 2 raiz de 17 do lado de dentro. Dá 2 raiz de 34. É o que, né, gente? Que unidade de medida que sai? Você está calculando a aresta lateral. Você só fez Pitágoras, levou ao quadrado e tirou raiz, né? Quer dizer, isso aqui continua sendo uma medida linear. Estava tudo em centímetro. Tá tudo em centímetro, então. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente fez um monte de exercícios aí já. A gente tem um tempinho de sobra, né? Quase meia hora. Vamos fazer alguma coisa no GeoGebra? Vocês querem enxergar essa pirâmide? Vamos fazer essa pirâmide no GeoGebra para vocês enxergarem? Sim. Vamos lá? Então, ó, vou salvar esse arquivo, deixar ele reservado. Vou parar a apresentação dessa janela e vou voltar para a apresentação da janela do GeoGebra. Vou criar um documento novo aqui, ó. Criar um documento novo, vou aqui em calculadora 3D. Aí ele tá me dando, tá vendo? Deixou em branco. Está todo mundo vendo isso aqui? Sim. Um espaço tridimensional em branco. Aí aqui, pessoal, na aba da esquerda, isso é um pouquinho diferente no celular, no tablet, mas no computador de mesa, né? E no navegador, que é o que eu estou usando, fica bem desse jeito. Aqui da esquerda tem ferramentas, tá? Aqui você pode criar um monte de figuras, né? E aí ele fala para você o que é que você precisa para criar uma pirâmide, ó, por exemplo. Selecione um polígono para a base e então selecione um ponto superior, né? Que é o nosso ápice. Então, para você criar uma pirâmide, primeiro você precisa dar uma base, não é isso? E no nosso caso, a base, a gente quer criar um polígono regular, de 6 lados, né? Que é o do nosso exercício. Então,
Para o polígono regular, a gente, se você selecionar as ferramentas, talvez não dê para ler, tá? Eu estou lendo para vocês aqui, aparece assim, ó. Selecione primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Então eu vou ter que criar 2 pontos. Em vez de eu criar o ponto na mão, chegar e clicar, apesar de você poder chegar e clicar aqui, ó, ponto, criou o ponto A. Para criar o ponto B, eu vou digitar aqui na álgebra. Quando eu criei o ponto A, ele já dá as coordenadas do ponto. Eu vou digitar, quando você escreve aqui, ó, ponto, eu vou dar as coordenadas do ponto. A parte de coordenadas, vocês não veem ainda, tá? Nem no ensino médio vocês veem, mas eu já vou digitar umas aqui que eu sei que vai dar um hexágono regular com centro no 0, 0, tá? Com centro aqui no que a gente chama de origem. Aqui vai dar 3, raiz de 3, 2 e 0. Criei um ponto, opa, número de argumentos inválido. Ah, 3 vezes. Uai. Ixi, gente, deu zica aqui. Ah, já sei. Só assim tá suficiente. 3 sobre 2. Pronto. Criei um ponto. Olha só. Se eu olhar de cima, eu criei o ponto A e o ponto B. Vamos criar agora o hexágono regular. Eu venho aqui em ferramentas. Vou lá em polígono regular. Aí eu vou selecionar 2 pontos. Aí, isso aqui vai me dar o lado. E aí eu vou virar e falar, olha, eu quero com 6 vértices. Ou seja, isso aqui é um hexágono. Criou um hexágono para mim. Então, ó, tá um hexágono lá no plano cinza, né? Agora vamos ter que criar o ápice da pirâmide. Eu vou criar um outro ponto, então. Eu vou pegar um ponto e colocar ele aqui no eixo Z, tá? Aqui no 6. Achamos o ponto G aqui. No 006. Agora eu estou pronto para criar a pirâmide, ó. Quero uma pirâmide que saia desse polígono aqui e venha até o ponto G. Pronto. Olha lá. A pirâmide está feita, pessoal. Todos conseguem enxergar? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Como quando você coloca muitos objetos, começa a ficar um pouco difícil de você enxergar tudo. Então eu vou apagar o polígono lá de baixo. Deixa eu ver como é que eu faço para apagar as arestas. Ó. Dá para você configurar. Aqui eu abri as configurações da pirâmide. E eu quero um estilo transparente. Então, ela só vai aparecer o esqueleto dela, né? Tá vendo que não tem fácil? Eu colocar sem transparência, ela fica uma pirâmide sólida. Você nem consegue ver o que tem dentro. Tá vendo? Eu quero que ela fique completamente transparente para eu conseguir desenhar dentro. Tá bom? Eu vou colocar uma cor menos agressiva, um azul aqui, tá bom. Então, beleza. Eu deixei ela completamente transparente para poder desenhar. Vamos, então, desenhar aqueles triângulos que estavam lá dentro. A imagem está travando? É porque eu acho que fica girando assim, ele fica. Para vocês fica tipo uma sequência de slide, né? Eu vou girar menos, tá, gente? Porque eu acho que vocês conseguem enxergar melhor. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um triângulo que saia do centro do hexágono, venha até metade do lado oposto aqui, ó. Metade do lado oposto e depois até o vértice. Aí olha só, pessoal, essa parte do GeoGebra é muito massa, porque você não quer um segmento que saia do centro e vá até o ponto médio entre E e F. Olha só como é que você pode fazer. Você pode digitar, ó, segmento. Aí tá vendo? Segmento entre 2 pontos. Tá. Então, entre quais pontos eu quero? Entre o ponto 000 e qual outro? Pode ser, acho que ponto 000 ele vai identificar como esse aqui, ó. Esse é o do meio. E qual outro ponto você quer que crie o segmento? Você quer que vá até o ponto médio entre, talvez esteja ruim de enxergar, mas esses aqui são vértice E e F, tá, pessoal?
Então eu quero que esse segmento saia do centro e vá até o ponto médio. Aí, ó, ponto médio entre dois pontos aqui, ó, entre E e F. Pronto. Aí ele criou esse segmento para mim, ó. Eu vou colocar até de uma outra cor aqui para ficar mais fácil de. Opa. Vou botar uma espessura um pouquinho maior. Olha o segmento que ele criou aqui, ó. Tá vendo? Eu posso inclusive criar o ponto médio entre E e F. Dar um nome para ele, ó. Ele criou o ponto. Aqui tá ruim de enxergar, mas tem um H pequenininho aqui, tá, gente? Ele criou o ponto H, que é esse ponto médio. Aí o que que você pode fazer? Você não queria o triângulo? Um triângulo precisa de 3 vértices, né? Aí você vai digitar aqui, olha, eu quero um triângulo. Ou melhor, é um triângulo, um polígono, né? Eu quero um polígono. E você vai dar uma lista de pontos, ó. Quando você coloca polígono, vem lista de pontos. Aí eu quero um triângulo que saia do ponto 000. Depois vá para o ponto H, que é esse aqui de baixo. E depois vá para o ponto G. Pronto. Olha o triângulo que ele criou ali dentro. Vamos colocar ele um pouquinho mais colorido. Vou abrir as configurações dele aqui. E colocar ele sem transparência. Olha o triângulo lá no meio. Tá dando para ver? Sim. Então a gente criou aquele triângulo, um dos triângulos retângulos que a gente usou para fazer Pitágoras está criado, né? Qual outro a gente poderia criar? Esse aqui na face lateral, né? É que ficaria bem aqui, né? Entre os pontos H. Aqui, é porque, gente, aqui para mim já tá ruim de ver. Eu só consigo imaginar como é que tá para vocês. Mas esse ponto que eu tô circulando o mouse aqui é o ponto H, tá? E esse ponto aqui é o ponto F. Então você quer um triângulo que passe por H, por F e finalmente pelo ponto G aqui em cima. Então eu vou criar um outro polígono. Polígono, passa pelo ponto H, F e G. Ele criou, só está bem escondidinho. Eu vou colocar uma cor um pouquinho mais agressiva aqui nele para vocês conseguirem enxergar. Olha lá o triângulo feito. Tá dando para ver? Agora dá para ver o H pequenininho aqui embaixo, né? Então, assim, nem sempre você precisa construir tudo na mão. Você falou, quero um segmento que faça isso. Entre esses dois pontos. Eu quero um ponto médio, eu quero um polígono, eu quero um segmento. Basta você digitar e aqui na entrada ele te dá mais ou menos umas orientações de como fazer para construir essa figura. Então, se eu quiser, por exemplo, um polígono, vai falar, olha, você quer um polígono de quê, né? Você quer um polígono marcando 2 pontos no número de vértices, que aí vai ser um polígono regular. Você quer dar uma lista de pontos. Como é que você quer fazer? Aí tem várias opções aqui de que você pode fazer, né? Beleza, gente? Aí você lembra que a gente falou daquela fatia lá que eu tirei da pirâmide? Olha só como é que eu posso fazer. Eu vou esconder esses triângulos aqui, ó, para eles não ficarem aparecendo e poluindo a visão, tá? Eu posso aparecer com eles depois. Ó. Escondi os 2 triângulos que eu construí, tem só o hexágono. Aquela fatia que eu estava falando é eu cortar ao longo de uma aresta lateral e uma aresta lateral vizinha da pirâmide, para tirar, como se fosse uma piramidezinha menor. Então, olha só, o que eu vou fazer vai ser criar um polígono. Eu vou criar um polígono, um triângulo lá embaixo, ligando os pontos. Ixi, aqui tá ruim de ver. Os pontos F, que é esse aqui, o ponto A e o ponto 000, que é lá do centro do hexágono. Então, eu vou criar um polígono. Polígono entre os pontos A, F e 000. Vou pegar essa entrada aqui que ele fez besteira. Polígono entre A, F e 000. Olha lá, ele criou um triângulozinho aqui embaixo, tá vendo? Um dos triângulos equiláteros que compõem o hexágono, tá vendo? Deixa eu abrir as configurações daqui e deixar sólido para vocês conseguirem enxergar direitinho.
Esse triângulo aqui de baixo. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou construir uma pirâmide que tenha esse triângulo como base e esse ponto G aqui em cima da pirâmide original como ápice. Então eu vou criar aqui agora uma pirâmide. Entre o T3, T3 ele deu um nome aqui para o triângulo que eu acabei de criar, e o ponto G. Olha lá. Essa fatia que eu estou fazendo. Ó. Aí agora vocês vão ficar loucos, gente. Olha isso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável T. Eu vou fazer o seguinte, ó. T3 vai ser... Eu vou retirar essa fatia. Eu vou criar uma animação que retire essa fatia, tá? Vezes... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Isso aqui não. Gente, espera aí. Eu quero... Pronto. Vou criar o T3 mais. Vocês vão ver uma magia acontecendo, gente. Então, eu vou criar uma coisa chamada vetor, tá? E aí, ele que vai dar a direção. Ah tá, já sei o que deu errado. Ele que vai dar a direção na qual eu vou puxar essa fatia. Eu sei que vocês não viram nada de vetor, né? Não saberia nem dizer o que que é, né? Talvez na física veja um pouquinho. Deixa eu apagar tudo aqui. Vetor entre o ponto 0, 0, 0 e o ponto A. O vetor V. E aqui eu vou colocar essa parte aqui, pessoal. Eu não vou nem pedir que vocês entendam o que está acontecendo. Pô, ixi. Aí falhou, gente. Peraí. Por que está dando errado? Eu quero outra pirâmide, então. T3. Mais. Ah, não, já sei por que deu errado. Na hora que eu criei o triângulo, eu quero criar o triângulo entre uns pontos aqui, ó. V, C, V. Pronto. Aí tá todo esquisito, né? Pronto. Olha só, gente, o que vai acontecer agora. Eu criei uma animação. Vou nas configurações aqui do controle. Mínimo 0, máximo 1. Olha só. É isso que eu fiz com a pirâmide, ó. Tá dando pra ver? Eu tirei a pirâmide de lá. Ó. Ah, é legal fazer isso, não é não? Mas como vocês viram, dá um certo trabalho, né? Aí tem que mexer, aprender a mexer um pouquinho nisso. Eu mesmo, assim, eu nunca fiz curso disso não. Eu fui fuçando mesmo. Então, o que eu aprendi aí, enfim, foi na marra, né? Mais uma vez que você fez a estrutura certinha das coisas, você pode, por exemplo, trocar o ponto aqui da direção que você extrai a pirâmide. Eu vou criar um ponto Z aqui, por exemplo, que é o ponto. Deixa eu só dar uma olhada aqui, quais vão ser as coordenadas dele. Deixa eu colocar o ponto. Eita. Ponto Z vai ser 0. Não, vai ser o 2, menos 1 e 0. Cria um ponto Z aqui. Agora eu vou trocar a definição da direção CA. Vamos ver o que acontece.
Agora ele está extraindo em outra direção, tá vendo? Um pouquinho mais natural, né? Só que aí tem que fuçar um pouquinho, né, gente? Eu não vou pedir que vocês façam isso, é claro que não é obrigatório vocês mexerem no GeoGebra, mas é uma ferramenta legal para vocês aprenderem algumas coisas. Eu vou tirar esses eixos aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ver. E eu vou fazer aparecer o polígono de baixo. Vou dar play aqui quando vocês veem. Eu vou fazer aparecer a pirâmide também. Ah, ficou legal, não ficou? Estou configurando aqui a pirâmide, pessoal. Estou aqui. Pronto, deixar uma transparênciazinha. Agora dá pra ver a pirâmide original, né? E essa fatia saindo dela. Aí, pessoal, para GeoGebra, eu acho que a gente viu bastante já, né? Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês, antes da gente terminar a aula de hoje, diz respeito a uma das ideias que eu coloquei no final da aula teórica. E eu acredito que eu vou fazer uma aula bônus para vocês, aquelas aulas bônus que eu faço, de um assunto que normalmente não é cobrado, mas que costuma ser interessante. Eu vou apresentar de novo aqui a janela da aula. Lá no final da aula teórica, eu fiz uma pergunta para vocês. Olha só. O que será que acontece? Essa pirâmide que eu coloquei aí desenhada, ela é altamente irregular, né? Ela, assim, a base é um pentágono, o pentágono nem é regular, a pirâmide nem é uma pirâmide reta, né? Enfim, a pirâmide é oblíqua, ela é cheia de, cheia de problema, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: essa pirâmide, por mais problemas que ela tem um volume, não é isso? A minha pergunta é: se você olhar para a altura da pirâmide e cortá-la na metade, separando uma pirâmidezinha, uma cópiazinha dela menor aqui, né, em cima, eu acho que vocês acreditam, como eu, né, que essa pirâmide de cima não tem o mesmo volume dessa outra parte de baixo, né? Concordam comigo? É, tem muito menos volume nesse toquinho que você acabou de tirar do que na base, né? Aí a pergunta é: quanto menos volume? Então, é um pouco diferente do prisma, né? Se você tem um prisma, deixa eu achar um prisma aqui, deve ser fácil achar um prisma aqui na minha. Aqui, ó. Você tem um prisma, e você corta ele na metade, o que sobra para cima é metade do volume, né? Esse aqui não foi um exemplo tão bom de prisma, não. Ah, olha só, um ótimo aqui, ó. Excelente. Isso aqui é um escalímetro, tá, pessoal? O pessoal de móveis deve saber o que que é. Então, se eu corto um prisma na metade, finge que isso aqui é metade, né? O que sobra são dois objetos de volumes iguais agora, né? Mas se eu faço isso com uma pirâmide, o mesmo não ocorre, né? E qual é a regra, então? Como é que eu sei quanto que sobra para as duas porções, né, que eu separei, se eu dividir uma pirâmide exatamente na metade, na altura, né? É claro que assim, se você cortar de cima para baixo, né, se você dividir o polígono lá de baixo na metade, vai sobrar metade do volume para cada lado. Até aí eu concordo com vocês, mas estou falando na altura. Se você cortar na altura, o que será que acontece? Vocês conseguiriam, pelo menos, dar um chute? Vamos pensar assim. Pensa nessa pirâmide pequenininha aqui em cima. Essa pirâmide pequenininha aqui. Eu acho que vocês concordam comigo que essa pirâmide pequena, ela é muito parecida da pirâmide original, né? É, quer dizer, ela é só uma cópia, na verdade, com um tamanho um pouquinho menor, né? Não é isso? Então a pergunta é: quantas dessa pirâmide pequena cabem nessa pirâmide grandona aqui?
seja, eu estou pedindo para você calcular a razão entre os volumes. Quantas pirâmides dessa pequena, semelhantes à grande, né, cabem na grande? A resposta para essa pergunta não depende de número de lado, não depende de se a pirâmide é reta, se ela é regular, não depende de nada disso. Só depende de você ter dividido na altura, na metade da altura. Isso tu conta menor. Eu quero saber assim, a pirâmide grande é o quê? É o dobro da de cima? É o triplo, quádruplo? 5 vezes, 8 vezes? É, a pirâmide grande tem o dobro da altura, concordo. Ela realmente tem o dobro da altura. Mas olha só, quando você dobra a altura, não significa que você dobra o volume. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó, deixa eu copiar isso aqui para não. Deixa eu ir lá para baixo. A pergunta que eu tô fazendo é a seguinte, ó. Essa pirâmide aqui, ó. Vou até deletar essa parte excessiva aqui, ó. Pronto. Essas pirâmides elas são muito parecidas, né? Só que essa aqui, ó, tem uma certa altura e essa aqui tem o dobro dessa altura. A minha pergunta é, se essa aqui tem um certo volume, essa aqui tem quantos volumes? Aqui é vezes, né? E aí, pessoal? Ficou mais claro agora o que eu quis dizer? Se uma tem uma altura e a outra tem o dobro, se a pequenininha tem um certo volume, quantas vezes é o volume da grandona? Para responder essa pergunta, pessoal, a gente começa com uma dimensão a menos. Repara o seguinte, o que eu quero dizer com uma dimensão a menos? Eu falei de altura e o dobro da altura. São duas medidas lineares, unidimensional, né? Centímetro, né? Não é centímetro quadrado, não é centímetro ao cubo, é unidimensional. Mas eu estou querendo comparar direto dois volumes, que diz respeito a figuras tridimensionais, né? Vamos diminuir uma dimensão. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar um problema envolvendo triângulo ao invés de pirâmide, que é uma figura mais ou menos parecida, não é isso? Ou melhor, vamos começar com um quadrado primeiro. Comecei com um quadrado. Eu tenho um quadrado que é exatamente o dobro do lado, olha só. Então, responda o seguinte. Esse quadrado aqui, ó, tem lado L. E esse aqui tem lado 2L. Não é isso? Esse cara aqui tem uma certa área, não tem? Qual é a área desse camarada aqui, do grandão? Vocês querem com número? Vamos fazer com número? Eu acho que vocês respondem melhor. Imagina que esse quadrado tenha lado 3. E esse aqui tem o dobro, 6. Esse cara aqui tem a área 9, não é isso? Que é 3 ao quadrado. Então, a primeira observação é que, bom, o lado um é o dobro do outro. Pergunta, a área uma é o dobro da outra? A Ana já respondeu ali, não, não é. Se você for calcular a área desse cara aqui, ó, vai dar 6 ao quadrado, que é 36. Qual é a relação entre o 36 e o 9? Tudo bem, eu concordo com você que para os lados você multiplicou por 2, não é isso? Mas entre as áreas, uma não é o dobro da outra, né? Quantas vezes você tem que multiplicar o 9 para chegar no 36? Aí já falaram até no chat. 4. Então, você partiu de uma relação entre medidas lineares. Você tem a razão entre elas, que é 2, né? Ali, de 3 para 6, a razão é 2. Você multiplicou por 2, né? Mas o efeito disso na área é de 2 ao quadrado. Porque você está falando de uma medida bidimensional. O 4 é o 2. É a mesma razão, tá vendo? É a mesma razão aqui, ó. Só que elevado ao quadrado, porque você está falando de figuras bidimensionais, que são áreas, né?
2 a primeira, unidimensional. Bidimensional, 2 ao quadrado. Porque a dimensão aqui é 2, né? Você está falando de áreas. Esse mesmo fenômeno, pessoal, acontece com um triângulo também. Se você dobra o lado de um triângulo, todos os lados de um triângulo, você quadruplica a área dele. Vamos fazer com um cubo? Vai ser mais difícil, tá, gente? De eu desenhar. Vamos fazer com um cubo. Tô desenhando um cubo aqui, tá, gente? Não riam. Aqui é um cubo, né? Imagina que esse cubo tenha lado 1. Aí eu vou duplicar esse cubo agora. Eu vou pegar, criar uma cópia dele, só que com lado 2. Beleza, você multiplicou por 2 o lado, não é isso? Saiu de 1 e foi para 2, duplicou o cubo, né? O que acontece com o volume? Esse aqui é facinho de ver, pessoal, olha só. 2 ao cubo dá quanto? O volume dá 8 aqui, né? Por outro lado, o volume de um cubo de lado 1 é 1, né? Olha só. Você multiplicou o lado por 2. Você multiplicou por 2. Mais o volume foi multiplicado por 8. Não por coincidência, 8 é 2 ao cubo, pessoal. Dimensão 3, você está falando de volume? Não é isso? Basta você reparar que esse cubo aí, ele pode ser decomposto, né, em 8 cubinhos menores, não é isso? Olha lá. Não é verdade? Tipo isso aqui, né? Então, assim, a moral da história é a seguinte. Se você duplicou, voltando para o caso da pirâmide aqui, se você duplicou a altura, então existe uma razão de semelhança entre essas duas pirâmides. A razão é 2. Porque essas medidas lineares sofreram uma multiplicação por 2. Só que de altura para altura, você tem uma dimensão só, que é uma medida, é um comprimento, né? O que acontece, então, do volume para volume? Que tem dimensão 3, é 1 centímetro ao cubo, por exemplo. Você vai multiplicar por 2 ao cubo. Porque você tem dimensão 3. Aqui é 2 a primeira, né? Só que a gente nunca escreve o 1, né? Então, na verdade, essa interrogação aqui é um 8. Se você liquefizesse, né, essa pirâmide pequena e essa outra grande fosse um recipiente, né, você ia conseguir colocar 8 delas dentro dessa pirâmide grande. A gente vai entrar em mais detalhes, tá? Isso aqui era só para dar ainda que talvez até um pouco desorganizado, um gostinho do que a gente vai ver na próxima aula, semana que vem. Mas lá eu deixo bem explicadinho, tá? Eu já fiz a aula, tá? Eu deixo bem explicadinho como é que a gente calcula essa relação e para que a gente usa isso. Aí a gente está perguntando, ó, se for o triplo da altura, seria 3 ao cubo de volume? Sim, é isso mesmo. Se você pegar um objeto tridimensional e triplicar as medidas lineares dele, por exemplo, uma esfera, se você triplica o raio de uma esfera, a esfera resultante, né, a grandona, vai ter 27 vezes o volume do original. Porque você triplicou, beleza? E você está falando de volume, dimensão 3. Então 3 ao cubo, 27, por isso. Então essa razão, ela tem que levar em conta a dimensão, né? Se você está fazendo razão de medidas lineares, para você comparar áreas, por exemplo, você vai ter que levar ao quadrado, a razão de proporção. Volumes, dimensão 3. E assim por diante. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Essa parte teórica não é o comum eu colocar parte teórica na aula de exercício, né?
Então essa parte teórica também vai estar na aula da semana que vem, a teórica, tá? Então, se você olhou e falou, meu Deus do céu, acabei de reprovar de ano. Não, relaxa, cara. Semana que vem a gente ainda vai ver isso, a gente vai fazer exercício disso, sem estresse. É só para dar um gostinho do que vem pela frente, tá? Pessoa que levantou a mão, pode falar. Professor, não é muito sobre não é uma dúvida em relação ao conteúdo assim, mas é uma dúvida eu acho que importante. Em relação às presenças. Uhum. Vai ser de novo por um formulário daquele lá que você Formulário. tinha feito. Hã? Aí como é que vai fazer pelas aulas que já passaram? Você pode responder a frequência, porque os resultados daquele formulário vão para uma planilha que eu tenho. E a planilha faz a conta de quando que a pessoa respondeu, de assim, se o que ela escreveu lá tá mais ou menos coerente, eu tenho um programinha lá que faz isso. E ele já dá a presença por dia automático. Então, eu configurei para as aulas passadas, desde o começo desse semestre, de você preencher a planilha. Você pode preencher hoje, se você quiser, o formulário. Mesmo da aula da primeira semana. Então para esse bimestre pode ir lá naquele mesmo formulário. Mesmo formulário, é exatamente a mesma coisa. Beleza, beleza. Beleza? Você entra lá e fala, olha, pirâmides é aula 22. Você olha e fala, pô, essa semana eu assisti a aula de exercício, assisti a aula teórica, marca lá, aula 22, assisti, eu vi isso e aquilo. Aí você responde, aí tem a data que você respondeu, aparece na minha planilha, aí ele faz uma conta e fala, não, ele responde, pessoa respondendo no prazo, dá a presença para ela. Tá, Desse jeito entendi. que funciona. Aí, professor, sobre a prova bimestral, o senhor vai fazer que no bimestre passado? Isso, na verdade, antes de eu começar a aula aqui, eu estava editando a prova. Eu ainda não mandei, mas eu preciso mandar essa semana. Para vocês terem Sim. aquele prazo típico de um mês para fazer, né? Porque E eu vou poder tomar fazer vergonha na fracionado. cara e vou começar a olhar Por a prova favor. todo santo dia. Não, mas aí, assim, as questões, a primeira ela não está em ordem de dificuldade, né? Em geral, as três discursivas são um pouco mais difíceis. Mas você lendo a questão, você fala, pô, você vai reconhecer coisas que eu falei. Aí você fala, não, eu acho que isso aqui eu consigo fazer, ou ele já fez em sala. Aí você já pode ir adiantando a solução da prova. Quando chegar no final do bimestre, falta tipo uma questão para você fazer. Uhum. Ou talvez E aí até só passar uma revisão, né? às vezes assim, você consegue até entregar na semana anterior. A última Uhum. semana você fica livre, né? Matemática foi. Tá? Tá bom. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Aí o pessoal falou no chat o negócio da pirâmide ter todas as áreas iguais. Boa, eu tinha esquecido. É, A gente falou do tetraedro regular. O tetraedro regular é um desses exemplos, né? Deixa eu voltar aqui e pegar a figura. É um desses exemplos de pirâmides que tem todas as arestas de mesma medida. Só que o que vai mudar de uma pirâmide para outra vai ser a natureza da base, né? Então o tetraedro regular ele tem um triângulo equilátero como base, né? Vou colocar aqui base, triângulo equilátero. Beleza, então se você quiser produzir outras pirâmides que tenham a arestas iguais, você precisa se perguntar se é possível você construir alguma que tenha um quadrado como base, por exemplo, né? Se todas as arestas têm a mesma medida, alguma delas, se eu juntar as quatro da base, né, vai formar um quadrado. Então, você montaria aqui uma pirâmide, finge, tá? Que eu estou fazendo regular e realmente é possível, tá? Você montar outras com arestas iguais. Mas eu quero chamar a atenção para até quando isso é possível. Beleza, você consegue montar um que tem uma base quadrada, né? Base é um quadrado. Você consegue montar uma que tem uma base pentágono. Agora eu quero chamar a atenção para um caso específico. Vamos ver o que acontece se eu for criar um cuja base seja um hexágono, e vai ser regular, né? Se eu quero que todas as arestas sejam iguais, o meu hexágono vai ser regular. Então, eu vou pegar de novo aquela figura lá. Deixa eu só voltar ali para quando o pessoal for dar uma olhada no PDF, eles não ficarem confusos de por que tudo tinha desaparecido. Pronto. Peguei aqui a figura do hexágono. Vamos fingir que essa figura aqui realmente denota é, uma pirâmide com todas as arestas de mesma medida.
Então aqui eu posso apagar só o... Eu vou apagar o 4 centímetros, escrever L no lugar, né? Aí aqui eu vou apagar esse 10 centímetros, escrever L no lugar, que é uma aresta, né? Eu quero que todos tenham a mesma medida. Mas olha só o que vai acontecer se você forçar todas as arestas a terem a mesma medida. Vai aparecer uma coisa chamada de absurdo. Olha só, deixa eu diminuir o tamanho desse traço. Olha esse triângulo aqui, ó, que eu estou desenhando. Que vai até um dos vértices aqui, né? O que vai acontecer? Quando você olha para esse hexágono regular aqui da base, ele é composto de 6 triângulos equiláteros, não é isso? Então, deixa eu pegar uma figura de um triângulo equilátero, de um hexágono regular aqui. Olha o que acontece. Aqui essa... Deixa eu colocar esse vermelho sólido aqui, que é esse aqui de cima, tá? É esse aqui. Mas olha só, se todos os lados são L e esse triângulo é equilátero, então esse aqui também é L, não é isso? Esse vermelhinho. Então, no final das contas, você ia achar um triângulo retângulo com essas medidas aqui, ó. Um triângulo retângulo. Só estou desenhando ele do lado de fora do hexágono, tá? Esse triângulo retângulo aqui. Mas você tem esse L aqui embaixo, né? É a parte vermelha, tá vendo? É L. E a gente não conhece a altura, então não vou nem colocar. Mas o importante é que você está querendo forçar que a aresta lateral também seja L, né? Alguém consegue ver algum problema nisso? Um triângulo retângulo sempre tem a hipotenusa maior. Exatamente. Um triângulo retângulo sempre tem hipotenusa maior. Então a hipotenusa é sempre o maior dos lados. E aí você acabou de dizer que você criou um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igualzinha a um dos lados, a um dos catetos deles. Então, olha só o que vai acontecer se você tentar usar Pitágoras. Vamos chamar esse cara aqui de H, então. Se você fizer Pitágoras, olha o que acontece. Quase instantaneamente, ó, você vai querer fazer isso aqui, né? Não é isso? E a sua conclusão vai ser que o H é zero. Risicou, né? Qual é a conclusão de tudo que a gente fez aqui? A gente supôs que você tinha uma pirâmide de base hexagonal regular, em que a área lateral também valia mesmo lado da base. E a conclusão seria que a sua pirâmide tem altura zero. Então não é uma pirâmide. A única conclusão possível é que você assumir que essa pirâmide existir é falso. Ou seja, não pode existir uma pirâmide hexagonal regular com todas as arestas de mesma medida. Hexagonal regular existe, beleza. É só a base ser um hexágono regular. Mas se você pedir também que a aresta tenha a medida da base, aí ela colapsa. A altura é zero. Ou seja, a partir de 6 lados na base, não é mais possível construir pirâmides que tenham todas as arestas de mesma medida. 5 é o máximo. Então você consegue pirâmide com arestas de mesma medida no caso do triângulo, se a base for um triângulo, se a base for um quadrado, se a base for um pentágono também consegue. Só que se eu desenhar hexágono na mão já é ruim, você imagina pentágono. Ou sei lá, acho que pô, ficou até bom. Ó. Você até consegue construir pirâmide de base pentagonal, mas a de base hexagonal colapsa. Não pode existir pirâmide de arestas de mesma medida, todas elas, né? E base hexagonal. Beleza? E a justificativa é essa que a gente acabou de ver. Existem justificativas um pouquinho mais elaboradas, tá? Que diz respeito à soma de ângulos internos, enfim. Mas eu não vou entrar em detalhes, tá? Isso aqui a gente fez uma experimentação, né? E a gente checa que a altura já é zero. Se você forçar a pirâmide a ser um pouquinho... ter mais lados, ter 8 lados, por exemplo, você vai ver que esse L aqui, que vem aqui dentro do polígono, ele na verdade vai ser maior ainda do que o lado do polígono. Então você teria um cateto pior ainda, né? Um cateto sendo maior do que a hipotenusa. Aí sua altura seria negativa, que
passa a fazer menos sentido ainda, né? Então, na verdade, essa é o ponto que eu queria que vocês vissem, tá? E é bom a gente tentar explorar opções. A gente chegar nesse tipo de absurdo e concluir que não pode existir uma pirâmide com mais de 5 lados, né? Mas assim, eu não pretendo cobrar esse tipo de conteúdo em prova, é só para estimular um pouquinho vocês, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje eu acho que deu. E agradeço todo mundo e a presença de vocês. Quem quiser mexer um pouquinho mais de GeoGebra, pode me procurar lá no Discord. Sexta-feira eu faço o dia inteiro lá. Fiquem à vontade. Vou interromper a gravação, tá?